Neste vídeo vou tentar esclarecer qual a diferença entre equações diferenciais de variáveis separadas e equações diferenciais de variáveis separáveis. É quase a mesma coisa, ok? Mas existe esta distinção e então vou tentar esclarecer aqui. Então, começando aqui pelas separadas, nós estamos perante uma equação diferencial de variáveis separadas se nós tivermos esta situação. f de y dy igual a g de x dx. Ou seja, se nós conseguirmos uma equação diferencial, se a conseguirmos escrever desta maneira, então dizemos que ela é uma equação diferencial de variáveis separadas, ok? Porque, reparem uma coisa, as variáveis aqui estão separadas, não é? Temos aqui o integrante dy e teremos que ter aqui atrás uma função só com y, ok? Eu vou dar aqui um exemplo. Depois é claro que as equações não nos são apresentadas logo assim e por vezes teremos que fazer aqui alguma adaptação. Então vamos ver aqui um exemplo muito básico: 2 mais 3y, eu depois vou resolver já de seguida, dy igual a L levantado a x mais 3 dx. Ok? Eu inventei aqui uma só para vermos o aspecto. Ou seja, temos aqui uma função só com y, não pode ter x, vezes o dy igual a uma função só com x vezes dx. Reparem, as variáveis aqui estão separadas, está cada um do seu lado e por isso se chamam equações diferenciais de variáveis separadas. Agora vou aqui referir então uma outra definição, que é as equações diferenciais de variáveis separáveis. É quase a mesma coisa, reparem, mas nós podemos ter o seguinte: f1 de x vezes g1 de y vezes dy, ou dx, tanto faz agora, dy igual a f2 de x vezes g2 de y dx. Portanto, esta equação que aqui está, nesta forma, não poderemos dizer que são de variáveis separadas, porque não verifica a igualdade que eu escrevi em cima, não é? Ou seja, aqui atrás, a multiplicar pelo dy, não está uma função só com y, mas está um produto, e isto é que é importante termos, um produto de duas funções, um fator desse produto só com x e outro fator só com y. E deste lado também não temos aqui uma função só com x, mas temos um produto de dois fatores em que um deles é só x e outro deles é só y. Bom, como é que nós transformamos isto? Então não podemos dizer que esta é de variáveis separadas, porque ainda não está nesta forma. Mas dá para colocar nesta forma, essa é que é a questão. Portanto, elas não são separadas, mas são separáveis, ou seja, conseguimos passar daqui para a expressão de cima. Como? Vamos ver aqui, é muito simples, reparem. Vamos passar a juntar o que tem x com o que tem x e o que tem y com o que tem y. Ou seja, vamos manter aqui este g1 de y, e vou passar este g2 de y para aqui a dividir. Ele está neste membro, está a multiplicar, não é? Podemos passar para o outro membro a dividir. Então ficamos com g2 de y e ficamos aqui com dy igual, e agora vou passar este fator f1 de x para outro membro também a dividir. E nós desta forma conseguimos estar na situação acima, ou seja, esta já será uma equação de variáveis separadas, ok? Variáveis separadas porque atrás aqui deste dy já só vamos ter uma função com y e atrás deste dx já só teremos uma função com x, ok? Então estamos nesta condição em cima e esta será então de variáveis separadas já. Variáveis separadas. Ou seja, as variáveis separáveis é quando ainda não estão separadas, mas dá para separar, ok? Variáveis separadas. Bom, há aqui só uma chamada de atenção que vou reforçar a ideia, que é quando é que dá para fazer isto e quando é que não dá. Eu já referi, mas vou referir novamente. Nós conseguimos, portanto, é de variáveis separáveis, vai dar para escrever em variáveis separadas quando existir um produto em que os fatores, um deles seja só x e o outro só y. E aqui é a mesma coisa, ok? Bom, então como é que resolvemos este tipo de equações? Portanto, nós, sendo separadas ou sendo separáveis, vamos ter sempre ao mesmo sítio, já estamos mesmo a ver, não é? Então como é que resolvemos? Resolução. Nestas equações basta aplicar o integral
de um lado e do outro da equação, porque reparem, se nós temos aqui uma situação destas, e eu a seguir já irei fazer então um exemplo, é só para ficar registado o caso geral. Se eu aplicar integral dos dois lados, neste caso em ordem a y e neste caso em ordem a x, o problema irá ficar resolvido, ok? Mais c. Nós vamos encontrar aqui a função y que verifica esta condição. Portanto, a resolução faz através da integração em ambos os membros da equação, ok? Portanto, as equações não nos são apresentadas logo assim. O que nós temos que ver numa equação diferencial é: dá para colocar assim, dá para colocar nesta forma. Se dá para colocar nesta forma, então é de variáveis separadas e dessa forma resolvemos aplicando integral nos dois membros, ok? Portanto, a resolução aqui desta equação, eu não é esta que vou fazer, porque como eu inventei, nem sei se a solução disto será simples ou não, porque foi inventada assim aqui à pressão. De qualquer maneira, a resolução disto teria que ser assim: é levantada x mais 3 dx, ok? E íamos fazer o integral, porque este integral é simples, este também, portanto isto seria de fácil resolução, ok? Vou passar então à aplicação prática de um exercício. E neste exercício já tem aqui um pormenor que eu também aproveitei para meter aqui, que fala numa condição inicial, ok? Fala aqui numa condição inicial que é importante explorarmos esta situação. Mas vamos ver então, calcula a solução particular desta equação diferencial, portanto, que satisfaz a condição inicial. Ou seja, estamos à procura então de uma solução particular. Se nós não tivéssemos condição inicial, iríamos obter uma solução global, não é? Genérica. Neste caso queremos uma particular e temos que ter então uma condição inicial para trabalhar, não é? Bom, mas primeiro de tudo vamos olhar para a equação diferencial, e esta é a primeira coisa que eu entendo que devem fazer numa equação diferencial, é ver se realmente será de variáveis separadas ou não. Então é possível nós termos o dy. Só uma coisa, antes de mais nada, o que eu aconselho a fazer então é isto: é passarem o y' para melhor visualização, passarem para esta notação. Já sabemos que é igual, não é? Passamos assim para esta notação. E agora vamos começar então a ver se será de variáveis separadas ou não. E para isso vamos pôr o dy e o dx cada um do seu lado, não é? Então poderemos começar por fazer isto: vezes dy igual a L levantada x dx. Pronto, eu diria que esta aqui neste momento é de variáveis separáveis, porque ainda não está, portanto aqui atrás do dy ainda não está só uma função com y, mas o que é que temos? Temos um produto em que temos um fator só com x e temos outro fator só com y. Então fica fácil, não é? Ou seja, é só passar este fator para outro membro a dividir e ficamos com isto. E desta forma já ficamos com as variáveis separadas, uma de cada lado, não é? Aqui a multiplicar, pronto. Então a resolução disto é aplicar integral nos dois membros para obtermos a solução. É levantada x, 1 mais é levantada x dx. Vamos fazer aqui as primitivas. Portanto, aqui fica y ao quadrado sobre 2, é uma primitiva imediata. Aqui estamos naquela forma das primitivas. Eu vou fazer aqui uma notinha a meio com as formas aqui que apliquei. Portanto, nesta primitiva do y, a forma que eu apliquei foi esta: u' vezes u levantada em n, que dá u levantada n mais 1 sobre n mais 1. Portanto, mais c. A outra será, reparem que nós aqui nesta primitiva, se derivarmos o que está em baixo, dá o que está em cima, né? A derivada de 1 mais e levantada x dá e levantada x. Então estamos nesta primitiva, u' sobre u, que vai dar ln de u mais c. Portanto, eu vou aplicar aqui estas duas fórmulas. Então aqui ficamos com ln de 1 mais e levantada x, tem o módulo, mas como isto é sempre positivo, não é necessário estar a colocar o módulo. E pronto, e agora resolvemos isto. Neste momento já não entra aqui este dy, ok? Entraria uma constante, mas a constante já está incluída aqui nesta, ok? Eu teria que colocar aqui também mais c, mais c1, mas depois este c poderia passar para este lado e fazia a operação com este c e ficamos só com uma constante. Então ficamos com y ao quadrado igual a 2 vezes ln de 1 mais e levantada x.
Reparem que agora este 2 também vinha multiplicar aqui com o c, não é? Ficava 2c, mas 2c continua a ser uma constante, então eu chamo-lhe c na mesma, ok? Estou sempre a chamar constante, porque ter uma constante 2c ou ter uma constante c, neste momento é igual, ok? E agora, tirar a raiz, o quadrado, como é que tira quadrado? Aplico a raiz, não é? Raiz quadrada de 2 ln de 1 mais L levantado a x mais c, ok? Mais ou menos neste caso. E pronto, temos aqui uma solução genérica, não é? Com o c, com a constante. Mas aqui neste exercício estamos a falar de uma solução particular, em que temos aqui uma condição. Então a condição é y0 igual a 1. Nós temos aqui o nosso y, quer dizer que quando o x é 0 vai dar 1. Vamos substituir. Aqui na nossa função y vamos colocar 0 no lugar do x, portanto 2 ln de 1 mais L levantado a 0 mais c, a raiz vem até aqui ao fundo, igual a 1. Vamos só simplificar as contas aqui dentro, fica 2, L levantado a 0 dá 1, 1 mais 1, 2, 2 ln de 2 mais c igual a 1. Agora para tirar aqui esta raiz, podemos elevar dos dois membros ao quadrado e vamos ficar aqui com este corta com a raiz, 2 ln de 2 mais c igual a 1, ou seja, c igual a 1 menos 2 ln de 2, ok? Temos então aqui solução particular, teríamos até duas, y igual a mais ou menos 2 raiz de 2 ln de 1 mais L levantado a x mais 1 menos 2 ln de 2, ok? Isto pode até ser simplificado. Eu vou aplicar agora aqui uma fórmula dos logaritmos, em que vou meter este 1 aqui no início, este 1 passa para o início. Eu meto o 2 em evidência aqui dos logaritmos, isto é apenas uma simplificação de expressões, ok? Portanto, vou meter o 2 em evidência, vou meter aqui um parênteses, menos ln de 2, uma vez que eu coloquei o 2 em evidência, não é? Vou ver se ainda me cabe aqui neste bocadinho. Então, mais ou menos raiz de 1 mais 2 vezes, e agora posso aplicar aqui uma fórmula dos logaritmos que está a subtrair, tem a mesma base, porque estamos a falar do ln, então fica 1 mais L levantado a x sobre 2, ok? E ficamos assim então com a nossa função. A solução particular pode ser uma destas, mais ou menos, ok? Será então a raiz de 1 mais 2 ln de 1 mais L levantado a x sobre 2, a resposta ao problema. Vou colocar aqui resposta.